segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Você que é da casa já sabe como se portar quando nós mandamos pegar a palavra de Deus. Você que está em casa ou está em algum local, nos acompanhando pelo canal do YouTube, pega aí também a sua Bíblia, de preferência a impressa, para você ficar firme aí no texto. E eu quero trazer uma palavra de Deus para você nessa hora. Glória a Jesus, que louvor, viu, irmãos? Não dá vontade nem de parar. Lucas, capítulo de número 5, verso 1 até o verso 9. A minha versão é a NVI, mas eu tenho certeza que está bem próxima da sua, que é outra versão. Diz assim, a partir do verso de número 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Deixa sua Bíblia aberta. Eu quero orar só mais uma vez com você. Soberano Deus e eterno Pai, o Senhor estava naquele dia lá, dessa pesca maravilhosa. E algo extraordinário aconteceu ali, além da pesca. E é sobre esse algo extraordinário que aconteceu ali, além da pesca, é que nós vamos falar nessa noite. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, que ministrou no meu coração, ministre também no coração da Tua igreja, da Tua noiva, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, permanecer com a sua Bíblia aberta. Amados irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, eu quero que você preste bastante atenção no texto e também em mim, porque esse texto é um texto muito conhecido. Se você for no canal do YouTube e colocar lá Pesca Maravilhosa, no mínimo vai aparecer umas 30 mensagens de pastores diferentes. Inclusive tem lá 2 do mesmo pastor com um significado diferente. Mas o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração foi algo que nenhuma dessas mensagens eu encontrei. A gente sempre dá uma olhada para ver o que cada pregador está trazendo, para a gente não ser prolixo e também não inventar moda. Porque o Evangelho ele foi revelado pelo Espírito Santo e não tem como a gente acrescentar. É aquilo que Deus revela. E ao partir, então, para a leitura desse texto, eu vi que, além do chamado de Pedro, Tiago e João, que depois no verso 10 vai falar sobre isso, além do interesse da multidão em ver Jesus pregando, porque o texto fala que a multidão o comprimia para ouvir a palavra de Deus, além
da pesca maravilhosa, o texto diz que deu tanto peixe, que o barco começou a querer afundar. O texto vai falar de algo extraordinário que me chamou muita atenção. Eu quero que você nessa noite leia comigo novamente o verso de número 5. O texto diz assim: Simão respondeu, Simão Pedro, pescador, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, nem uma piabinha. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Nós precisamos entender o contexto e quem é esse Simão Pedro, para a gente poder avaliar aonde eu quero chegar com esse versículo de número 5. Esse Simão Pedro, ele era um pescador profissional, um homem que vivia da pesca, um homem que possuía um barco que naqueles dias não era fácil de se comprar. Hoje tem barco de alumínio. Se tem algum pescador aqui sabe disso, tem barco até de... É plástico que fala aquilo? Fibra. Tem o Dante aqui que é pescador, aqui na igreja. Mas naqueles dias um barco não era barato, era feito de madeira, era algo considerável caro. E esse Simão Pedro, ele bateu a rede dele a noite toda no seu barco e nada pegou. Ele estava no lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. É a mesma coisa. Mar da Galileia, Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré é o mesmo local, a mesma água. E esse homem, esse pescador, conhecia aquela região como a palma da mão dele. Era um homem experimentado. Era um homem que sabia e vivia da pesca. E nesse dia o texto diz, afirma para mim, que ele bateu rede a noite toda. E já estava no outro dia, exausto, cansado. E o que mais? Frustrado. Porque quando a gente vai à procura de uma coisa que a gente não encontra, a gente fica o quê? Frustrado. Quando nós vamos com certeza que nós vamos conseguir e não conseguimos, nós ficamos frustrados. Então está ali um profissional da pesca, um grande pescador, que bateu rede a noite toda no seu escritório, podemos dizer assim, porque é a área de trabalho dele. Ele conhecia aquele mar, ele conhecia aquela região e nada pegou. Então chega um homem, um pregador, Jesus de Nazaré, e pede ele para entrar no seu barco e fala com ele o seguinte: lança as redes. E agora Simão Pedro, dentro daquilo que ele conhece, dentro da sua estrutura humana, ele começa a questionar: Senhor, de pesca eu entendo, de pesca eu conheço, nós batemos rede a noite toda, mas porque o Senhor está pedindo, nós vamos fazer. O que mais me chamou a atenção nesse texto, quando eu estava lendo ele, é uma confiança que Simão Pedro teve em Cristo Jesus. Uma confiança que mexeu com a estrutura dele. Uma confiança que mexeu com o conhecimento dele. Porque Pedro sabia que não iria valer a pena jogar a rede mais uma vez. Porque ele havia feito a noite toda. E tem hora que Jesus está mexendo com a minha estrutura, com a sua estrutura. Jesus mexe com o meu e mexe com o seu conhecimento. Porque nós somos assim. Nós criamos pontos de vista e dizemos o seguinte: disso aqui eu entendo. Dessa situação eu sei lidar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que quando Jesus chega, e quando Jesus dá um comando, tudo aquilo que você pensava, tudo aquilo que você conhecia, tudo aquilo que era muito simples para você, se transforma em algo extraordinário. Porque quem está dando o comando é o Todo-Poderoso. A pergunta que eu faço aqui nessa noite é:
Em quem vocês têm confiado? Em quem você tem confiado? Simão Pedro confiava nas redes, que alimentou ele até aquele dia. Simão Pedro confiava no barco dele, que o transportou até naquele dia. Simão Pedro confiou piamente na sua experiência como pescador. Confiou tanto que quando Jesus manda fazer, ele questiona: mestre, nós batemos rede a noite toda e nada pegamos. Será que eu e você não estamos na mesma situação de Pedro, pelejando com a mesma coisa já há algum tempo e nada de resultado? Será que você não tem buscado algo que para você é muito precioso, é essencial, porque peixe para pescador é essencial? Eu não estou falando de um homem que tem hobby de pescar, que quando a mulher estressa ele, ele passa a mão no anzol, na vara dele e vai pescar, não. Eu estou falando de um homem, pai de família, que era sustentado pela pesca, e que foi a noite toda atrás do sustento, e não achou. E talvez você está aqui nessa noite, e já entregou currículo para muitas pessoas, e até agora ninguém te chamou. Talvez você já se inscreveu para vários concursos, e até agora você não passou. Talvez você já se aconselhou com muitas pessoas, e o seu problema ainda não foi resolvido, e você está aqui nem Simão Pedro, dizendo o seguinte: eu já fiz, eu já tentei, e logo não tem jeito. Eu quero dizer para você nessa noite, que o mesmo Jesus que deu comando para Simão Pedro, ele está aqui e vai dar um comando para você também. Aleluia! Eu quero te convidar nessa noite a mudar o seu conceito em relação a tudo que você sabe, a toda a sua experiência, a todo o seu conhecimento, e confiar unicamente em Deus. Pega a sua Bíblia fazendo um favor e vá comigo no Salmo 118. O tema dessa mensagem é: onde está a tua confiança? Onde está a sua confiança? Eu quero te propor confiar unicamente em Deus. Salmo 118, verso 8 vai dizer assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Tem pessoas que elas estão esperando algo de um homem, uma promessa de emprego, uma promessa de uma abertura de alguma coisa. A pessoa falou com você assim: ó, pode pedir conta onde você está lá, que vai dar certo o nosso negócio, pode colar em mim, pode vir para cá que vai dar certo. E você está confiando em homem, que é falho, que pode errar e te decepcionar. O salmista está me convidando e convidando a você a confiar somente, unicamente em Deus, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Não, eu estou confiando porque tem uma herança para chegar para mim aí, e esse Covid agora está adiantando um negócio para nós. Então eu estou na minha porque a herança vai sair. Deixa eu dizer algo para você. Não confie em algo que não está na tua mão ainda. Tem gente que o filho ou o neto que vai usufruir daquilo que ele está achando que é ele que vai botar as mãos. Porque o futuro só pertence a um, é o nosso Deus. Nós precisamos de confiar em Jesus. Nós precisamos de confiar no nosso Deus. Nós temos que nos esmerar, nós temos que buscar, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Quantos de nós aqui nessa noite já nos decepcionamos com pessoas por causa de uma promessa? Eu já recebi promessa de emprego antes de me tornar pastor e não deu certo. A próxima vaga é sua. Quem já ouviu isso? Pode confiar, a próxima vaga é sua. E aí não acontece. E a gente fica frustrado, a gente fica triste e coloca a culpa até em Deus. Simão Pedro bateu rede a noite toda, mas quando Jesus falou com ele, lança a rede, ele lançou e a rede se encheu. Você precisa, sabe fazer o quê? Confiar mais em Deus.
confiar unicamente no nosso Deus. Salmos 91, verso 2. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Naum 1, verso 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Salmo 84, verso 12. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Isaías, verso 12, versículo 2. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Confia no Senhor, meu querido. Confie plenamente no Senhor, porque Ele é poderoso para nos ajudar. A segunda coisa que eu aprendo aqui com esse texto também, é que o Senhor, Ele não abandona aqueles que nele confiam. Jesus estava no barco de um homem frustrado. Jesus estava num barco de um homem que estava ali cansado, exausto. E quantos de nós, no meio dessa pandemia, estamos cansados emocionalmente? Liga a televisão, é só derrota. Vai acessar um site de notícia, só tristeza. Fadigado. A gente está cansado. E fica pensando assim, não, o Senhor, Ele nos abandonou. Onde está Deus no meio disso tudo? Deus continua no trono dele, reinando, governando, e nada saiu do controle dele. Então Deus vem e renova a nossa força. Porque para renovar a força, essa força tem que ter ido embora. E Pedro estava cansado, a sua força tinha ido embora. Mas quando Jesus falou, lança as redes, e ele lançou e começou a encher de peixe. O texto não fala, mas eu acredito que o coração daquele homem começou a bater mais acelerado. O olho dele começou a ficar cheio de alegria. Ele começou a movimentar. Olha, está chegando peixe, está chegando peixe, está chegando peixe. A rede está se rompendo. A alegria, a força tomou conta de novo. Porque o texto fala que eles conseguiram levar os peixes. Um homem que estava exausto. Sabe o que vai acontecer na sua casa? Quando você menos esperar, vai chegar uma notícia, vai chegar uma mensagem, algo de Deus, da parte dele, para renovar a sua força, para renovar a sua fé, para você acreditar que quando Jesus manda lançar a rede se enche em nome dele. Aleluia! E ele não abandona ninguém não. Salmos 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Jamais abandona os que te buscam. Se você quiser pegar a sua Bíblia e ir lá comigo em Gênesis, é fácil de achar, é o primeiro livro da Bíblia. Todo mundo acha fácil. Gênesis, capítulo 40, verso 14. Gênesis 40, verso 14. José vai dizer assim: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faça menção de mim a Faraó, e me fazes sair desta casa. Você conhece a história. O copeiro foi abençoado através da vida de José. O copeiro voltou para a função dele. O copeiro lembrou dele? 2 anos se passaram. 2 anos se passaram. Tem pessoas que você vai ajudar.
Tem pessoas que você vai abençoar, tem pessoas que você vai fazer a diferença na vida dela. Elas vão estar numa posição melhor do que a sua e elas vão esquecer de você. Mas eu quero dizer algo para ti: Deus não esqueceu de José, Deus não abandonou José, e no tempo certo, ele não foi para a posição que ele tinha antes, ele se tornou governador do Egito e da maior potência daqueles dias. Sabe por quê? Porque ele não foi lembrado por homem, ele foi lembrado pelo nosso Deus. Então, se você tem sido esquecido por alguém que você ajudou, eu ajudei fulano embora para os Estados Unidos, está lá agora ganhando dólar, está cheio da bufufa e não lembra de mim. Deixa eu te falar um negócio, você não precisa da ajuda dele, você não precisa do dólar dele, você precisa confiar no Deus eterno, que é dono do ouro, da prata e de toda a riqueza. Aleluia! Para de confiar em homens. Confie no Senhor que nunca nos abandona. Isaías 26, verso 3. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Salmo 27, verso 10. Você que tem um problema com a sua mãe, você converteu, sua mãe não fala mais com você. Sua mãe ganhou uma grana e ela não quis repartir com você. Ou você prosperou muito e a sua família ficou revoltada com você, porque você agora está em outro nível de vida. Eu tenho um versículo para te dar aqui, da parte de Deus também. Salmo 27, verso 10. Ainda que me abandone meu pai e minha mãe, o Senhor me acolherá. Então, se o seu abandono, o seu sentimento de abandono, ele é gerado dentro da sua família, eu quero dizer para você, Deus não se esquece de você e nunca vai te abandonar. Ainda que o meu pai, ainda que a minha mãe me abandone, o Senhor não vai me abandonar. Aleluia. Terceiro, a gente tem que confiar no Senhor, mas nós precisamos trabalhar. Confiar no Senhor não é amarrar uma rede no quintal, deitar nela e falar assim, não. O pastor pregou lá que eu tenho que confiar no Senhor, e quando eu confio no Senhor, o Senhor faz. Ele realmente faz, só que Ele está te convidando a fazer algo. Pega a sua Bíblia e vá comigo. O verso de número 6 vai dizer assim, do texto base. Quando o fizeram o quê? Jogaram a rede. Jesus, no verso 5, manda lançar a rede. No verso 6, eles o fazem. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Você sabe qual é o problema de muito crente? É que ele está achando que ele está lá no deserto e vai cair maná do céu. Eles estão achando que Moisés está com ele ainda e vai interceder para vir cordoniza para eles comer. Pega a sua Bíblia aí e vá comigo em 1 Timóteo 4, verso 10. Eu tenho que confiar em Deus, mas eu também preciso trabalhar, eu preciso lutar, eu preciso ir atrás, dentro daquilo que Ele colocou para mim. 1 Timóteo 4, verso 10. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, e especialmente dos que creem. Confiar em Deus não é ficar parado. Confiar em Deus não é ficar de braço cruzado, achando que o anjo vai chegar lá com a varinha de condão e vai fazer plim. Confiar em Deus é acordar de manhã e falar assim, Senhor, é o Senhor que manda o cliente. É o Senhor que dá estratégia. É o Senhor que abre a porta. É o Senhor que faz o milagre. É o Senhor que move o mundo em nosso favor. Tem muito crente acomodado, pegando aquela parte do Salmo 127, que diz, aos seus Ele dá enquanto dorme. Como é que é? Amém.
Aos seus ele dá enquanto dorme, sabe o quê? Refrigério na alma para acordar cedo, bem. Aos seus ele dá o quê? Descanso do corpo de um dia inteiro de trabalho. Aos seus ele dá o quê? Estratégia. Como é que eu vou fazer amanhã? Porque amanhã tem desafios, tem meta para bater, tem situações para resolver. Aos seus ele dá saúde, porque num tempo de pandemia, a maior riqueza que nós podemos ter de manhã é acordar com vida e com saúde e declarar: o Senhor é o nosso Deus. Esse negócio que eu estou confiando em Deus e estou dormindo o dia inteiro, isso não é bíblico. Não é essa confiança no Senhor. Agora tem um porém. Tem pessoas que estão invertendo os valores. Eles estão buscando demais o que é terreno e não estão priorizando Deus. A gente tem que ter equilíbrio. Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Se eu começar a inverter os valores também, eu vou trabalhar muito. O Salmo 127 fala isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vai ser inútil deitar tarde e acordar cedo. Aí vai dizer: aos seus ele dá enquanto dorme. Você tem confiado em quem? Você tem confiado em quê? Tem pessoas que confiam no dinheiro dela. Deixa eu te falar. O que morreu de gente rica nessa pandemia, o que morreu de milionário nessa pandemia. Tem gente que confia no carro zero. E eu já tive experiência de estar viajando e ver carro zero quebrado na estrada. Ah, pastor, mas tem seguro, vai buscar. Não interessa, parou na estrada e vai ter que esperar o carro ir lá buscar, o guincho ir lá e buscar. E se tiver no sol quente, vai ficar no sol quente. Se tiver no relento, vai ficar no relento. Porque uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Aí o crente pega aquele carrinho dele lá, poeirinha, e ora e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, porque se quebrar vai ficar lá. Mas o Senhor sabe que eu sou dizimista fiel. Me cobre nessa viagem. Aí passa a BMW cortando, vum! Cheio do demônio. Chega lá na frente e quebra. Aí o poeirinha passa. Está precisando de alguma coisa aí? Só quer ajuda aí? Porque uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. O texto diz que Pedro, ele lançou a rede sob a palavra de Jesus. Vamos ler lá? Volta aí no texto base. Lucas 5. Olha que poderoso. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Não pegamos nada. Não deu certo. Eu não consegui. Não deu ruim. Mas porque tu, o Senhor, que está dizendo, eu vou lançar a rede. Sabe o que o Senhor tem pedido para nós? Fazer coisas que vai contra o nosso conceito. Foi contra o conceito de Pedro. Agora imagina um homem chamado Abrão sair da casa dele, do meio da família dele, e ir para um lugar que ele não sabia onde era. Sabe o que o texto diz? Que ele fez. Mas tome cuidado, porque se você não fizer direitinho, você vai ter problema. O texto diz que era para largar a parentela. Ele carregou um sobrinho junto com ele. E porque ele levou aquele sobrinho com ele, Deus parou de falar com ele. Ele teve problema com o sobrinho. E a situação ficou complicada. Confie em Deus plenamente. Se Deus falar assim, deixa tudo, é para deixar tudo. Leva tudo, é para levar tudo. Nós não podemos fazer barganha com Deus. A palavra de Deus, ela é reta, ela corta reto. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Sobrinho é parente, não é para levar, mas levou. E porque levou, sofreu. Aí tem um outro homem que também confiou em Deus. Não tinha chovido na terra ainda.
A região que ele morava não tinha mar. O Senhor fala com ele assim: constrói um barcão aí. Constrói um barcão. A medida do barcão é essa e essa. E o homem está lá. 1 ano, 5 anos, 10 anos, e o povo rindo. Tem pessoas que vão rir de você quando você confiar em Deus. Tem pessoas que vão dizer assim: ei, você está enxugando gelo. Você está dando murro em ponto de faca. Deixa eu te falar um negócio. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala que vai acontecer, ainda que demore 100 anos, o dilúvio vai chegar. Noé, ele não questionou Deus. Noé foi bater o martelinho dele. E o texto diz que num dia começou a chover. E choveu 40 dias e 40 noites. E toda a humanidade, menos a família de Noé, foi exterminada da face da terra. Sabe por que Noé não foi? Porque ele confiou no Senhor. Ele obedeceu a Deus. Como é que você tem feito? Será que você, no lugar de Pedro, lançaria a rede novamente? Será que no lugar de Pedro você teria coragem de lançar a rede novamente? Porque questionar a Deus, ele questionou, e nós questionamos também. Porém, Pedro questionou, mas lançou a rede. Hoje é noite de lançar a rede. Hoje é noite de acreditar na palavra de Jesus, no comando de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé agora.